Isso aqui é uma quebrada, né, do povo isolado, né? O momento que ele passou por aqui, né, aí ele pega, né, quebra e vai embora pelo caminho deles aqui, a passagem deles aqui, né, todos os anos. E aí ele passou aqui e deixou essa quebrada aqui. Isso aqui é uma tirada de caripé que eles tiram, né, para fazer a cerâmica deles. Eles tiram a casca e queimam para poder ela ficar mais forte. E aqui essa tirada foi de quando? 2021, por isso que está assim meio velha. Desde então não tiraram de novo? Não, depois disso não. Aqui não, né? O Brasil tem 114 povos indígenas vivendo em situação de isolamento voluntário na floresta. Eles são refugiados, grupos que fugiram para áreas menos acessíveis da Amazônia depois de serem massacrados, perseguidos e dizimados. Geralmente são pequenos grupos, sobreviventes de comunidades maiores. Hoje, são monitorados pelos indigenistas da FUNAI em expedições regulares que não buscam o contato, mas a proteção e o recenseamento da população com base nos sinais que eles deixam em acampamentos temporários. Caminhar na floresta amazônica exige conhecimento e experiência. Cada galho quebrado, cada arbusto dobrado, cada marca na casca de uma árvore é uma pista. Aqui não existem placas ou sinais de trânsito, mas tudo tem significado. O estado do Amazonas é tão grande que para acessar o sul, você tem que ir pelo estado de Rondônia, aqui em Porto Velho. Nós estamos pegando um ônibus agora e vamos andar 8 horas pela Transamazônica de Porto Velho para Humaitá e vamos parar na pequena cidade de Lábrea. Lá começa a nossa aventura para a terra indígena Mamoriá Grande. É a balsa da travessia do Rio Mucuim, Transamazônica, a caminho de Lábrea.
Essa é a orla do rio Purus, aqui na cidade de Lábrea, no sul do Amazonas. Nessa cidade termina a rodovia transamazônica. Nós chegamos aqui depois de 8 horas de estrada, metade dela em estrada de terra. E agora nós vamos começar pelo Purus a nossa viagem pelo sul do Amazonas. Bom dia. Oba, tudo bem? Você vai furar meu dedo? Com certeza. Só tentar. Vai doer? Quase nada. Era para doer, né? Então, eu acabei de fazer o meu teste de malária porque nós estamos iniciando essa viagem para a terra indígena Mamoriá Grande. Nós vamos acompanhar uma equipe da FUNAI que vai monitorar esses indígenas isolados que moram nessa região. E para a gente não levar a doença para eles, então a gente faz o teste de malária para ver que a gente não tem malária, que não vai levar uma doença para esses povos isolados que são muito sensíveis para essas doenças. Nós estamos agora no barco Candango da Frente de Proteção Purus e estamos subindo o rio Purus em direção à foz do rio Mamoriá. O objetivo dessa expedição agora é realizarmos o monitoramento dos vestígios do grupo isolado do Mamoriá nesse final do ano agora de 2025. Hoje é uma área de restrição de uso, onde a FUNAI dispõe de 3 bases de proteção lá, de proteção desse território, para com que esses povos consigam manter seus modos de vida, suas culturas, suas tradições, sem uma interferência, um impacto direto dos povos, do entorno que tem ao redor. E no caso dos povos, das pessoas de recente contato, como é que há uma comunicação onde você não fala a língua e como se comunica? Essa comunicação é mais feita através de gestos mesmo. Você faz a tentativa de trazer outros povos do entorno, às vezes, vamos levar um jamamadi, ou vamos gravar o áudio desses povos e mandar para especialistas em linguísticas para ver se consegue identificar. Mas até o momento não conseguimos identificar se pertence ao mesmo tronco linguístico, se é uma língua isolada, não tem ainda essa informação concreta. Hoje é dia 13 de novembro, 8º dia da nossa expedição. Nós estamos aqui subindo o rio Mamoriá Grande, indo em direção à base do Macaco. Ali a gente começa a caminhada a pé pela área de migração dos chamados isolados do Mamoriá Grande. Um povo que vive em isolamento voluntário no sul do estado do Amazonas, de quem não se conhece a língua, mas se conhece vagamente o tronco linguístico e características culturais que permitem dizer que ele é um povo arauá, o mesmo tronco linguístico que predomina nessa região do Brasil. Vamos lá!
trabalhar até tarde não? Não vai ter muita precisão. Vocês vão fazer o que pra ir? Hã? Vocês vão fazer o que pra ir? Pra ir não, pra cá, ó. Eu tô seguindo parando. Não, aquele que parece um antuso. Tá usando Hoje, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, é o 9º dia da nossa expedição à terra indígena Mamoriá Grande. Hoje nós subimos esse igarapé São Benedito e viemos depois de 2 horas cortando pau e enfrentando esse riozinho pequenininho, chegamos aqui ao lugar onde vamos acampar, que é também aquele lugar onde em 2021 foi confirmada a existência desse grupo indígena que é isolado e desconhecido. Ninguém sabe quem são e que língua falam, mas a gente sabe que eles vivem por aqui, porque conhecemos os seus acampamentos. Você pode, às vezes, permitir que a pessoa não tenha essa utilização, mas você vai ter normalmente um cadastro. Não. Pois é. Diga. Se aprovar isso aí na chuva, a gente tem que comprar isso aí. Eu não compro não. Não quer colocar uma maior não? Hã? Vou colocar uma maior aqui. Tá certo aqui dormindo aqui, né? Aquela lá, 4 metros. Daria? Pelo menos. Aqui nós chegamos a um acampamento dos povos isolados do Mamoriá Grande. Todos os vestígios que estão aqui indicam que eles foram encontrados no ano passado e o acampamento tinha sido produzido alguns meses antes, pela primeira vez, por esses povos, por esse grupo isolado que vive aqui nesta grande terra indígena Mamoriá Grande. A importância desse acampamento é pelos resquícios que foram encontrados aqui. Isso aqui é chamado Caranã, né? E inclusive eles fazem essa quebrada, né? Para fazer uma cerca, né, de Caranã para que qualquer tipo de bicho, né? Uma paca, fazer um barulho, uma onça, pode ser que seja uma anta também, que eles possam fazer essa zoada. Muitas vezes, né, acontece acidente de onça, né? E aí, à noite, eles quebram esses, né, fazer proteção, tipo, né, vamos dizer, uma parede aqui, né, para fazer zoada, né, à noite. Esse aqui é o local do primeiro acampamento que serviu para que os funcionários da FUNAI, da Frente de Proteção Purus, identificassem e comprovassem a existência desse grupo isolado chamado os Isolados do Mamoriá Grande. Nesse local, eles acampavam. Aqui é um lugar que essa amarração aqui feita por eles servia para prender 1 ou 2 redes nesse tronco aqui. Aqui também outras redes, deste tronco para esse, daquele tronco mais adiante, e com isso pelo menos 7 redes ou 7 troncos de amarração de rede estão aqui. Aqui, os indígenas, para cada rede, costumam ter um foguinho, e aqui está um fogareiro onde foram se acumulando esses ouriços de castanha, porque aqui tem um castanheiro, eles pegam, quebram esse ouriço e o comem aqui no acampamento. Ali
tem um caripé, que é uma árvore que eles usam para, com a casca da árvore, eles reforçam a argila com que vão fazer cerâmica. E ali tem uma envireira, um matá-matá, do qual eles tiram a casca para fazer cordas. Aqui também tem restos de uma outra castanha que eles quebraram para comer. Tem também madeira que eles usaram para quebrar. E muitos outros sinais da presença desses indígenas isolados nesse local. Esse aqui é do mata-matá, né, e vira, né? E o pessoal faz para... Na verdade, o pessoal tira para amarrar paneiro e carregar criança. E mais também a gente faz para servir para a rede dele, que o pessoal faz, né? Isso aqui no Ivira. Então, William, o que você tem aí com você? Eu tenho uma panela do povo isolado, né? Uma cerâmica que eles fizeram. Essa cerâmica, ela é preta, ela é pintada ou o que é? Ela é preta porque ela foi queimada, né? Então, pega o barro, tempera com caripé e depois coloca para assar, por isso que ela está preta. A cerâmica é difícil a gente datar sem fazer uma análise específica do material. A gente consegue analisar o contexto em que ela está inserida, né? Então a gente tem um acampamento aqui que tem madeira, né? Que tem folha se decompondo, que tem uma armadilha se decompondo. Então a gente estima que esse acampamento tem mais ou menos 1 ano, mas a cerâmica ela pode ser muito mais antiga porque ela é um material que ela vai durar o tempo, né? Tudo vai se acabar e a cerâmica vai permanecer aqui. Então ela pode ter sido usada nesse acampamento de 1 ano atrás, mas ela podia estar aqui antes e ter sido usado em outro acampamento anterior, né, que eles fizeram. Daniel Canguçu, um dos líderes de nossa expedição, é indigenista da Frente de Proteção do Rio Madeira. Ele defende a tese de que técnicas dos indigenistas compõem uma arqueologia do presente, que ele define uma ciência mateira. Eu acho que a ciência mateira ela pode vir como um aporte importante, porque ao invés de olhar para a ausência da materialidade que se perde no tempo, as pessoas nativas elas olham para os vestígios que se consolidam, se sedimentam nas árvores. E esses vestígios eles vão acompanhar o tempo, a idade, o crescimento da árvore. Então uma planta que tem 1 ano e ela recebe uma inserção, ela é cravada com um vestígio, a história da árvore acompanha a história do vestígio. Então ela inverte, ela muda de perspectiva para o vestígio orgânico que se perde para aquele que se consolida na vida da floresta. Um dos sinais que os mateiros e os indigenistas da FUNAI aprendem a ler, como Sherlock Holmes da floresta, são sinais como esse aqui, que aos olhos do leigo não quer dizer nada, mas aqui está cortada essa árvore, quebrada essa árvore. E esse caule significa que alguém marcou para dizer aqui começa um caminho que vai provavelmente para lá. E pelos brotos que cresceram, eles conseguem datar há quanto tempo houve esta quebrada, como eles falam. Mais adiante, inúmeras árvores de palmas são usadas, quebradas para servir como se fosse uma cerca de proteção para o acampamento. Por quê? Porque se uma onça se aproximar do acampamento, ela vai encostar naquelas palhas, vai fazer barulho e vai acordar todo mundo. Então, em um acampamento como esse que a gente está vendo aqui, por mais que a gente tenha pouquíssimos elementos da cultura material, as pessoas fizeram questão de fazer quebras, de fazer marcações, e as extrações de envira, extrações de seiva, as quebradas altas, os cortes de árvore para fazer acampamento. A peça que é utilizada para acampamento ela se perde, mas o local onde foi retirada a peça se mantém. Então há muitas quebradas que provavelmente elas são feitas para contar essa história de quem esteve aqui e de quanto tempo esteve. Há acampamentos que são revisitados e você pode ver no extrato do acampamento vestígios
dos anos que ele foi habitado. As pessoas fazem questão de deixar essa marca. Então, existe uma árvore que você faz uma quebra e continua quebrando essa árvore, os brotos, e vai fazendo marcações, como se fosse um calendário de visitação desse acampamento. Esse acervo, ele é um acervo que ele tem, para mim, um valor científico muito grande e também um valor político muito grande. Porque ele representa, essa história dos grupos em isolamento, ela é muito interessante, porque são populações que não querem estabelecer o contato com a sociedade brasileira. No entanto, por causa, inclusive das questões políticas pelas quais o Brasil tem passado, o marco temporal, por exemplo, é muito importante para a gente conseguir documentar a presença dessas populações nesses territórios que elas ocupam. Uma coisa a gente sabe, a gente tem uma declaração de alguém dizendo, olha, fiz um avistamento de um grupo em isolamento ali, mas recolher os materiais, objetos que foram produzidos por essas populações é muito importante, porque assegura para a ciência, né, e para o Estado brasileiro a presença dessas populações. Então esses objetos têm um valor documental muito importante, que inclusive dá uma base jurídica, eu acredito, para a gente conseguir assegurar a integridade e a proteção dos territórios que esses grupos ocupam. É uma coisa meio paradoxal, porque eles não querem, na verdade, eles não querem conversar com a gente, digamos assim, mas esse diálogo pode ser construído a partir dos objetos. Apesar dos esforços para evitá-los, algumas vezes ocorrem contatos, como aconteceu com uma família do Mamuriá Grande que se desgarrou de seu grupo na época das chuvas. As águas intensas apagaram suas chamas. O rapaz, então, contatou uma família de não indígenas ribeirinhos em busca de formas de fazer fogo. Então, o contato foi feito numa comunidade ribeirinha, né? Comunidade Bela Rosa, a gente vai passar por ela. Ele apareceu só o rapaz, né? Apareceu lá, tal, foi uma grande surpresa para todo mundo. Na época não estava trabalhando aqui no Purus, né? Mas até o colega Daniel estava trabalhando aqui, foi chamado para vir. Mas o próprio atendimento, ele apontou para o fogo, demonstrou, aí o pessoal pegou um isqueiro, né? Tem até algumas filmagens que demonstram isso. Pegou um isqueiro, mostrou para ele como é que ligava, como é que acendia o isqueiro e tal. Ele ficou fascinado com aquilo, depois ele pegou o rumo dele, voltou para o mato, voltou para o campo com esse isqueiro na mão. Então, quando ele entrou no contato, né, com o civilizado, né, ele falava, meu tio, né, estava pedindo fogo, né? Só que ninguém não entende, né? Ele estava pedindo fogo. Aí depois que eu entender, esse fogo deve ser dessa forma, né? Se não tiver um fogo do lado dele ali, né, o frio é grande, né? É frio, né? Ainda mais quando chove. E aí eu tenho que ter um fogo aceso, né, para se aquecer, né, para se esquentar. Atualmente, as frentes de proteção da FUNAI empregam indígenas sobreviventes de povos massacrados. É o caso de Mandeí, uma das 3 únicas sobreviventes do povo Juma. Eu sou a única pessoa aqui de pensão que vão entrando na FUNAI. Por que você quis esse emprego? Porque eu queria, assim, que eu vendo desde pequena, que eu vendo como é que a gente viu o povo da gente, o massacre que a gente teve. Aí como é que eu ouvi falando que tinha isolado, e aí eu comecei a procurar que realmente tem isolado mesmo, para chegar numa situação que a gente passou. Aí eu queria, se fosse, salvar ele isolado, para não chegar a invasão, massacrar ele. E Achu, a única pessoa conhecida do povo isolado Rimerimã. Meu desejo é de proteger, né, cara? O máximo é proteger, né? Cuidar bem deles, né? Eu não quero que o que aconteceu comigo, né, com a minha família, né? Eu quero que, né, acolá e proteger o máximo possível, né? O máximo.
Depois de 11 dias de expedição à terra indígena Mamoriá Grande, iniciamos a volta para Lábrea. Para os indigenistas, o sucesso está no fato de poderem monitorar os vestígios do grupo isolado sem a necessidade de fazer contato. Esse é o nosso trabalho, nós não podemos ver qualquer vestígio novo, o nosso limite é recuar, não seguir, porque eles não querem contato.